Então, o que acontece com a constante? Então, quem é a constante, hein? Em todos os casos, quem é a constante? A2 mais 2 sobre B. Essa constante vai ser o quê? Vai ser negativa. A2 mais 2 sobre B é negativo. Tá certo? Tá bom? Porque isso tudo aqui é negativo, ó. Isso tudo, o B é menor do que isso aqui é negativo. Quando eu inverto, a desigualdade inverte. Então eu vou ter que ficar com isso aqui. Então daí, com Z1 igual a quê? Com Z1 igual... Desculpe. A2 mais 2 sobre 2, isso aqui é positivo, tá? Porque inverte, tá? Inverte, fica D sobre 2. Não, vai ficar positivo. Porque você tem, ó, o B menor que menos 2 sobre A2. Então, quando você pegar A2 mais 2 sobre B, isso aqui vai ficar negativo. Porque quando você inverte, fica o quê, hein? Hã? Ó, porque você tem isso aqui, ó, B, olha aqui, B menor do que menos 2 sobre A2. Quando eu inverto, fica o quê? Isso aqui é menor do que 0, tá? Então fica 1 sobre B maior do que menos A2 sobre 2. Aí você multiplica por 2, passa por 2, permanece, passa para o outro lado, e o A2 mais 2 sobre B é positivo. Tá certo? A2 mais 2 sobre B é positivo. E aí isso aqui pode ser 0. Não pode ser 0? Quando é que isso aqui é 0? Quando Z é igual a raiz de A2 mais 2 sobre 2B. Então, daí com Z1 igual a raiz quadrada de A2 mais quanto? 2 sobre B. Tem-se duas coisas. Tem-se que o A é maior do que Z1. Claro que o A é maior do que Z1, porque o 2 sobre B é negativo, tá? O B é negativo, então isso aqui é maior do que Z1. E φ de quem? De Z1 a mais infinito em R, tá? Dada por φ não, πc de x igual a mesma expressão, 2 sobre A2 mais 2 sobre B menos x2, qualquer que seja x pertencente a esse intervalo Z1 mais infinito, é a solução que maximal de quem? Da equação diferencial com π de A igual a B. Então você tem o Z1 bem aqui, ó. Você tem o Z1 bem aqui. Aí você tem essa reta. Tem essa reta. E você tem uma solução maximal passando por esse ponto aqui que faz isso. Tá? Deixa eu desenhar de preto para ficar mais visível. Então você tem a solução maximal passando por esse ponto. Essa aqui é a curva, você já sabe o que é, só que ela faz isso. Pra cá. Por aqui, por baixo. Do outro lado é a mesma coisa, tá? Se o ponto AB está aqui, ó, se o ponto AB está aqui, aí você tem o Z2 aqui, que é menos a raiz disso,
que é menos a raiz disso. Entendido? Aí você tem uma solução maximal passando por esse ponto. Que faz, aí você tem o eixo aqui. Aí você tem uma solução maximal passando por esse ponto. O fato é o seguinte, ó. O fato é o seguinte. Você decompõe o plano em curvas, onde de duas curvas não se intersectam, e cada curva é o gráfico de uma solução maximal da equação diferencial. Tá certo? Se, vou colocar aqui, tá aqui a equação, então vamos sintetizar tudo aqui numa figura só. O que acontece quando foi igual a Z1 ou a Z2? Hã? O que acontece quando foi igual a Z1? Não. Cuidado, eu dou o A e o B, e o Z1 e o Z2 são calculados em função de A e de B. Eu não dou o Z1 e o Z2. Eu dou o A e o B. Ó, é assim. Ó. Olha a lógica, como é que é a lógica. A lógica é o seguinte. Está aqui o plano. Está aqui o plano. Plano coordenado. Vamos sintetizar. O que foi que eu fiz? X, Y. Então, você tem as duas curvas. As duas componentes da curva, que é o gráfico que y igual a quê? Menos 2 sobre x2. Se o ponto está aqui, tem uma solução cujo gráfico passa por esse ponto, definida no intervalo maximal, que é toda reta. Que é quem, ó? Uma curva que faz isso. Existe uma solução passando por esse ponto, se o ponto é dado aqui. Esse é o caso em que? Esse é o caso em que eu dou um ponto AB, satisfazendo duas condições. Quais são? O A é 0 e B é negativo. Ou o quê? Ou o A é diferente de 0 e você tem o B negativo maior do que menos 2 sobre A2. Isso é o que caracteriza essa região. Eu dou um ponto AB aqui dentro. Tá? Se o ponto AB está aqui em cima, não é essa a caracterização. Ó, caracterização. A igual a 0 e B menor que 0, eu estou aqui em cima desse eixo, ou essa caracterização aqui. Eu estou aqui. Então, tem uma solução maximal dessa forma. A outra possibilidade qual é? B positivo. Mas quando B é positivo, eu calculo o quê? Z1. Quem é Z1? Z1 tá, é igual a quê? Raiz quadrada de A2 mais 2 sobre B, na realidade é menos. Aí eu calculo Z2, que é quem? Raiz quadrada de A2 mais 2 sobre B. Aí o A vai estar bem aqui. 2 sobre B. Aí o A vai estar aqui. Aí o Z1 vai estar aqui. O Z2 vai estar bem aqui. Aí eu tenho as duas retas. Eu tenho as duas retas aqui, ó. Z1 aqui, Z2. Aí eu tenho as duas retas. Vou botar de azul, tá? Z2, Z1. E eu tenho uma solução passando assim, ó. Z1 e Z2 não são dados. Quem é dado é o ponto AB. Aí eu monto a solução está definida no intervalo Z1 e Z2. Tá certo? Você entendeu? Agora, se você tem... Tá aí a solução. Tira isso aqui. Tá a solução dessa forma. Agora, se o ponto está bem aqui... aí tem um Z aqui,
que é calculada em função do A e do B. Aí tem essa reta, e você tem uma solução que faz isso. Ó. Uma solução passando por esse ponto que faz isso. Então, por todo ponto, faltou o quê? Faltou esse ponto aqui. Não, mas esse ponto, esse gráfico é o gráfico da solução que passa por esse ponto. Aqui é o gráfico que passa por esse ponto. Nesse caso, o Z ele sempre vai ser menor que o A. Maior que A. Aqui o Z é maior do que A. E aqui, você pega o ponto aqui, o Z está aqui, ó. O Z é menor do que o A. Você tem um ponto AB. Hã? Ele sempre está entre menos A. O quê? O Z. Ele vai estar entre menos A e C. A forma de se expressar é assim. Se o ponto AB está aqui, você calcula o Z, quem é o Z? Raiz quadrada de quem? De A2 mais 2 sobre B. Aí é claro que o Z é menor do que o A. Se o ponto AB está aqui, quem é o Z? Menos raiz quadrada de A2 mais 2 sobre B. Aí é claro que o A é menor que o Z. Por isso que a função aqui está definida do intervalo menos infinito Z. Tá certo? A função aqui está definida no a solução está definida no intervalo menos infinito Z. E a solução aqui está mais infinito. O fato é, você tem se o ponto está aqui, você tem uma solução assim. Se o ponto está aqui, você tem uma solução dessa forma. E vai, né? Porque vai tanger essa cita. Se o ponto está aqui, a solução passa assim. Se o ponto está aqui, a solução é o domínio R. Então, você decompõe o plano em quê? Em curvas, onde essas curvas não se intersectam, ou seja, o plano é a união de curvas, onde cada curva, duas curvas não se intersectam, e cada curva é o gráfico de uma solução maximal da sua equação diferencial. É isso que seu teorema diz, ó. Esse é o teorema de existência e unicidade, que eu vou abordá-lo na próxima aula de novo. Então você tem aqui, o que é que esse teorema faz com esse domínio ômega aberto? Eu posso escrever o ômega como união de curvas, onde duas curvas distintas não se intersectam, e cada curva é o quê? É o gráfico de uma solução maximal da equação diferencial. E você viu aqui, eu estou mostrando nesse exemplo que isso acontece, ou seja, esse exemplo vai ao encontro do que diz o teorema. O outro exemplo eu verei na próxima aula, tá? Vocês podem consultar na aula. Então, ó, se o ponto está aqui, a solução é definida em toda a reta, está aqui. Se o ponto está aqui, você tem uma solução passando por ele, definida no intervalo Z1, Z2, onde o Z1 é menos raiz de A2 mais 2 sobre B, e o Z2 é raiz de A2 mais 2 sobre B. Se o ponto está aqui, a solução é definida no intervalo menos infinito Z, onde Z é menos essa raiz. Todas têm essa mesma cara, ó. Todas têm essa mesma cara. Se o ponto está aqui, a solução é definida no intervalo Z mais infinito, onde Z é isso aqui. Solução passando por esse ponto. Aqui eu botei azul, preto, para você ver que é a solução. Tá? Então, de fato, você tem uma decomposição do plano em curvas. Quando eu digo decomposição, o plano se escreve como união de curvas, onde duas curvas distintas não se intersectam, e cada curva é o gráfico de uma solução maximal da minha equação diferencial. Tenha isso em mente. Isso acontece sempre que você tiver essa hipótese. Tá? Isso é base de muito método numérico. Tá? Você se baseia nisso. E a base da solução. Veja bem, ó, quando eu escrevi... e se o ponto está aqui? É a função nula definida em toda a reta que passa por esse ponto. Então, por todo ponto, passa uma solução
maximal da equação diferencial. Isto é, passo o gráfico de uma solução maximal. Por hoje tá bom.